no Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler no capítulo 6º, primeira multiplicação dos pães. Vamos dar início à leitura com a ajuda de Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Querida Irmandade, esta passagem é bastante conhecida e podemos notar a maneira como o Senhor trabalha no meio do seu povo. Vejam que no capítulo anterior, nós vamos observar que o Senhor enviou os 12 apóstolos numa missão de 2 em 2 para anunciarem o Evangelho, para falarem do reino de Deus. E deu a eles poder, autoridade sobre os espíritos, de tal maneira que por onde eles passaram, o Senhor fez obra. Expulsou demônios e curou
muitos enfermos. Então eles estavam alegres de ver toda aquela obra, de ver todo aquele movimento, e se apresentaram diante do Senhor e começaram a contar as maravilhas. Porque se tem uma coisa boa, que sentimos alegria, é de ouvir as obras que Deus opera. Eles começaram a contar para o Senhor, e contaram tudo. E o Senhor percebeu que eles também estavam cansados. E aqui, conforme observamos na leitura, o Senhor chamou eles à parte e disse: vamos para um lugar deserto, para que vocês possam repousar também, porque era uma multidão tão grande ali assediando o Senhor, que diz a palavra que eles não podiam nem comer, tanta necessidade no meio do povo. E o Senhor tendo a natureza divina, sendo o Filho de Deus, o Senhor estava ali fazendo maravilhas, diferente do homem, porque nós temos a nossa natureza e nós temos limitações físicas, nós temos o cansaço físico, a nossa mente se cansa com facilidade, mas aqui o Senhor, reconhecendo a condição de cada um, falou: vocês precisam repousar. E foram. Só que naquele caminho por onde o Senhor passou, a multidão, sabendo que o Senhor estava indo para um outro lado, a multidão acompanhou o Senhor e chegou lá primeiro. Irmão, irmã, nós, quando precisamos da ajuda de Deus, não existe distância, não existe dificuldades, nós corremos atrás, nós choramos nos pés do Senhor, perdemos noites de sono, ficamos ali clamando, porque é somente Ele que tem o que precisamos. O Senhor é o socorro presente na nossa vida. Você está aqui hoje ouvindo a palavra e outros estão ouvindo em lugares distantes, até em outras nações. E o socorro de Deus não vai faltar. A mão poderosa de Deus está trabalhando. Não pense que é por acaso que você chegou aqui nesta tarde. Não pense que foi um mero convite de um amigo ou de um familiar que te trouxe aqui, ou aonde você está, seja no trabalho, seja no teu aposento, dentro de casa. Não importa o lugar, não importa a circunstância. O importante é que você está ouvindo esta palavra. E o Senhor está trabalhando. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele está no comando. E nós somos um povo privilegiado, porque quem está no comando desta obra é o Senhor.